As advertências não são para nos paralisar com medo, são para nos salvar. A história está cheia de exemplos trágicos de avisos ignorados. Pense no Titanic. Engenheiros alertaram sobre botes salva-vidas insuficientes, mas a confiança na realização humana abafou a prudência. Ou a erupção do Monte Vesúvio, onde muitos ignoraram os estrondos até ser tarde demais. Mesmo em tempos modernos, com furacões ou pandemias, a humanidade frequentemente hesita, presumindo que o amanhã sempre virá. O resultado? Sofrimento que poderia ter sido evitado se o aviso tivesse sido levado a sério. O mesmo padrão aparece em nossas vidas espirituais. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não veio apenas para confortar, curar e prometer vida eterna. Ele também nos deu advertências claras e urgentes, avisos não sobre navios afundando ou saúde debilitada, mas sobre o estado de nossas almas. Ele falou de arrependimento, vigilância, perdão, pureza e lealdade. Contudo, assim como muitos desconsideraram avisos na história, inúmeros crentes hoje ignoram as próprias palavras de Cristo, como se fossem conselhos opcionais. Por que fazemos isso? Talvez seja mais fácil ignorar verdades desconfortáveis. Talvez presumamos que a paciência de Deus significa que temos tempo infinito. Ou talvez simplesmente confundamos convicção com mudança, ocupação com obediência, ou conforto com santidade. Mas ignorar as advertências de Cristo não é inofensivo, é mortal. Aqui está a boa notícia. Cada advertência de Jesus é também um convite à vida, à liberdade, a um caminhar mais profundo com Deus. Suas advertências são prova de sua misericórdia, não de sua ira. Ele poderia ter permanecido em silêncio e nos deixado para nossa destruição, mas em vez disso, ele escolheu falar. A pergunta é: estamos ouvindo? Na jornada à frente, percorreremos algumas das advertências mais prementes que Jesus deu e descobriremos por que elas permanecem tão vitais para nós hoje. Quando Jesus disse em Lucas 13:3, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, ele não estava exagerando. Arrependimento não é uma sugestão gentil, é uma questão de vida ou morte. No entanto, em nossa compreensão moderna, o arrependimento frequentemente se resume a um pedido de desculpas rápido, um sussurrado Senhor, perdoa-me, seguido pela vida como de costume. Mas o arrependimento bíblico não é apenas sobre palavras, é sobre direção. É a diferença entre sentir-se mal e realmente dar uma guinada. Pense em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Observe o movimento. O arrependimento exige uma virada, uma mudança de postura, um rompimento com aquilo que o escravizou. Não é simplesmente enxugar lágrimas de culpa, é afastar-se do caminho que leva à destruição. Psicólogos hoje até afirmam essa distinção. A culpa sem mudança, frequentemente, se torna um ciclo que nos prende na vergonha. Mas a transformação começa quando uma pessoa não apenas admite o erro, mas também escolhe um caminho diferente. Agostinho, um dos maiores pensadores cristãos primitivos, escreveu em suas confissões como ele certa vez orou: Senhor, faze-me puro, mas ainda não. Por anos, ele desejou o sentimento de remorso, sem o custo da mudança. Foi somente quando ele se voltou completamente, rendendo seus desejos a Cristo, que sua vida foi renovada. Arrependimento pode significar escolhas difíceis, pode significar terminar um relacionamento que continuamente o afasta de Deus, pode significar deletar aquele aplicativo secreto, deixar uma comunidade tóxica ou confessar o que você escondeu por anos. Sim, é desconfortável, mas a santidade nunca é construída sobre o conforto. Deus não está buscando suas desculpas pela metade, ele está buscando sua lealdade. Paulo deixa o contraste claro em 2 Coríntios 7:10.
A tristeza, que é segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Uma leva à vida, a outra à destruição. Então, perguntemo-nos honestamente: temos nos arrependido verdadeiramente? Ou apenas ensaiamos os movimentos da culpa? Arrependimento não é sobre sentir-se mal, é sobre escolher um novo caminho, mesmo que você precise rastejar no início. Esse caminho leva à vida. A preguiça é um daqueles pecados que frequentemente subestimamos. Não parece tão destrutiva quanto a mentira, a avareza ou a imoralidade. Contudo, a Escritura a trata com seriedade mortal. Provérbios 6:11 nos diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. A advertência é dura, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar as mãos em repouso, assim virá a tua pobreza como um ladrão. Isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre a sua alma. O próprio Jesus ecoou essa urgência em João 9:4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O tempo está escorrendo, e a cada momento que atrasamos, as oportunidades de obediência passam para sempre. Mas sejamos honestos, com que frequência disfarçamos a preguiça com linguagem espiritual? Dizemos que estamos esperando o tempo de Deus, quando na verdade estamos procrastinando. Dizemos que estamos orando sobre isso, quando já sabemos o que ele nos pediu para fazer. Como o servo em Mateus 25, que enterrou seu talento no chão, nos escondemos atrás do medo e das desculpas, apenas para descobrir que o Mestre chama tal hesitação de ímpia e preguiçosa. A história oferece lembretes sóbrios. No antigo Israel, os vigias nas muralhas da cidade tinham um trabalho: permanecer acordados. Se dormissem, o inimigo poderia entrar e toda a comunidade sofreria. Da mesma forma, a preguiça espiritual não nos afeta apenas a nós. Ela põe em perigo aqueles ao nosso redor. Nosso silêncio, nosso atraso, nossa falha em agir deixa os outros vulneráveis. A vida moderna torna isso ainda mais complicado. A rolagem interminável, as distrações constantes e a cultura voltada para o conforto nos embalam em um sono espiritual. Hebreus 12:1 nos exorta a desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tão facilmente nos envolve, e correr com perseverança a corrida que nos é proposta. A preguiça é um desses enredamentos, sussurrando que o amanhã sempre estará lá. Mas o amanhã não é prometido. Um dia, a oportunidade se encerrará, a estação terminará. A conversa que você continua adiando pode nunca acontecer. Então ouça esta advertência claramente. Descansar em Deus é bom, mas resistir ao seu chamado, sob o pretexto de descanso, é desobediência. Quando a Escritura fala sobre a luxúria, ela não sussurra, ela grita. Paulo exortou, em 2 Timóteo 2:22, foge também das paixões da mocidade. Note, ele não disse negocie ou gerencie elas. Ele disse fuja. A mesma urgência é encontrada em Mateus 5:29, onde Jesus declarou: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. A linguagem é radical porque o perigo é real. A luxúria não se limita ao desejo sexual, embora essa seja frequentemente sua forma mais destrutiva. A luxúria é qualquer desejo que sequestra nossa fome por Deus, seja riqueza, reconhecimento ou gratificação imediata. O problema com a luxúria é o quão inofensiva ela parece no início. Um segundo olhar, uma busca online inocente, um devaneio silencioso, estes parecem pequenos, mas Tiago 1:14-15 nos adverte que o desejo, uma vez concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A ciência moderna confirma o que a Escritura há muito tempo diz. A indulgência repetida na luxúria religa o cérebro, criando hábitos poderosos que parecem impossíveis de quebrar.
O que começa como curiosidade frequentemente se torna uma corrente de vício. É por isso que o compromisso é tão perigoso. Você não pode domar a luxúria, você deve escapar dela. A história de José em Gênesis 39 ilustra isso perfeitamente. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, José não ficou para discutir, explicar ou provar seu autocontrole. Ele fugiu. Para o mundo, pode ter parecido covardia, mas aos olhos de Deus era sabedoria. Fugir salvou tanto sua integridade quanto seu destino. Hoje, fugir pode significar deletar um aplicativo, bloquear um número ou mudar sua rotina diária. Alguns podem chamar de extremo, mas Jesus chamou de obediência. Enquanto tentarmos gerenciar a luxúria, estamos mantendo uma cobra no bolso e fingindo que ela não vai morder. A tentação sexual não é apenas sobre quebrar uma regra, é sobre quebrar a si mesmo. Ela distorce a intimidade, distorce como você vê os outros e acorrenta sua alma na vergonha. É por isso que a Bíblia não oferece meias medidas. Ela diz: fuja, corra pela sua vida e não olhe para trás. Jesus não morreu meramente para cobrir o pecado. Ele morreu para quebrar seu poder. Tito 2,12 nos lembra de renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de forma sensata, justa e piedosa na presente era. No entanto, a impiedade frequentemente se insinua em nossas vidas silenciosamente. Nem sempre são os males óbvios, às vezes são os pequenos compromissos. Os programas que assistimos que normalizam o pecado, as piadas de que rimos, embora entristeçam a Deus, os hábitos que desculpamos porque todo mundo faz isso. Cada compromisso embota nossa consciência, até que o pecado pareça normal e a santidade pareça extrema. As palavras de Paulo em Colossenses 3,5 são claras. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Não a gerencie, não a esconda, fazei-a morrer. Por quê? Porque você não pode viver piamente enquanto alimenta o que Deus lhe ordenou crucificar. Cada pequena concessão é uma porta deixada aberta para o inimigo. Estreitamente ligada a isso está uma chamada para perdoar. A advertência de Jesus em Mateus 6,15 não poderia ser mais nítida. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão parece poder, como proteger-se de mais feridas, mas, na realidade, envenena a alma. Ela te acorrenta ao exato momento do qual você anseia escapar. A história nos oferece um exemplo brilhante em Corrie ten Boom, uma mulher que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Anos depois, ela foi confrontada cara a cara por um ex-guarda que a havia atormentado. Ele pediu perdão. Corrie confessou que não conseguia perdoá-lo por conta própria, mas pela força de Deus, ela estendeu a mão e disse: "Eu te perdoo." Naquele momento, ela descreveu sentir o poder libertador de Cristo fluindo através dela. Perdoar não é dizer que o que eles fizeram foi aceitável. É dizer que você não carregará mais a dívida você mesmo. Você a está entregando a Deus. Sem perdão, a amargura corrói a adoração, a oração e a alegria. Com o perdão, as cadeias caem. Então pergunte a si mesmo: que impiedade você tem tolerado? Quem você ainda mantém refém em seu coração? Jesus nos chama a renunciar ao pecado e a libertar os outros, pois ao fazer isso, nós mesmos somos libertos. Na noite em que Jesus foi preso, ele suplicou aos seus discípulos no Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Contudo, eles adormeceram. É fácil julgá-los, mas muitos de nós somos culpados da mesma coisa, cochilando espiritualmente enquanto a batalha se desenrola ao nosso redor. O sono espiritual é sutil, não parece rebelião, parece conforto.
Você diz a si mesmo que está bem, que orará amanhã, que levará ou a sério a Escritura mais tarde. Enquanto isso, o coração se entorpece. A voz de Deus parece mais silenciosa, não porque ele parou de falar, mas porque paramos de ouvir. Lucas 21:34 nos adverte: acautelai-vos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia venha sobre vós de improviso como um laço. A distração não é inofensiva, é uma armadilha espiritual. E em uma era de vozes intermináveis, a outra advertência de Jesus se torna urgente. Não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João 4:1. Falsos profetas nem sempre usam máscaras óbvias. Alguns parecem polidos, apaixonados e persuasivos. Podem citar a Escritura, orar diante das câmeras ou ter muitos seguidores. Mas carisma não é o mesmo que chamado, e popularidade não é prova da aprovação de Deus. Os bereanos, em Atos 17:11, nos dão um modelo. Mesmo quando o apóstolo Paulo pregava, eles examinavam as Escrituras diariamente para confirmar suas palavras. Isso não é cinismo, é sabedoria. Se eles verificavam os fatos de Paulo, não deveríamos nós também testar cada sermão, livro ou influenciador contra a palavra de Deus? Em nosso mundo digital, o discernimento é crítico. Estamos moldando nossa fé mais pelo deslizar de tela do que pela Escritura? Estamos citando mais pregadores do que o próprio Jesus? Testar os espíritos significa perguntar: esse ensinamento se alinha com todo o conselho da palavra de Deus e o fruto da vida do mensageiro reflete a Cristo? O inimigo ama crentes sonolentos que aceitam qualquer coisa que soe espiritual. Mas Jesus nos chama a permanecer acordados, alertas e ancorados na verdade. O livro de Hebreus repete uma advertência arrepiante. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:15. Um coração endurecido não se forma da noite para o dia. Ele se constrói camada por camada, cada vez que ignoramos a convicção, cada vez que adiamos a obediência, cada vez que desculpamos o que Deus já abordou. Eventualmente, o pecado não nos choca mais, e o sussurro de Deus não nos move mais. É aí que estamos em maior perigo. O Salmo 95 ecoa o mesmo apelo: não endureçais os vossos corações como em Meribá. A rebelião de Israel não nasceu da ignorância, mas da teimosia. Eles conheciam o poder de Deus, mas escolheram a desconfiança. Corações endurecidos não são sobre falta de conhecimento, são sobre recusa em ceder. E Romanos 1 adverte sobre a terrível possibilidade de que Deus possa entregar as pessoas aos próprios pecados que elas se recusam a abandonar. Isso não é liberdade, é julgamento. Junto a esta advertência, vem outra: não temas o homem, mas temas a Deus. Jesus disse em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O medo da opinião das pessoas pode parecer inofensivo, parece polidez, como manter a paz, mas, na realidade, é uma corrente. Provérbios 29:25 declara: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor estará seguro. Os primeiros mártires entenderam isso bem. Policarpo, discípulo do apóstolo João, foi ameaçado de morte, a menos que negasse Cristo. Sua resposta ainda ecoa pela história: 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Para ele, o temor de Deus superava toda a ameaça humana. Então, perguntemo-nos: temos mais medo da rejeição do que da rebelião? Estamos mais preocupados com o aplauso humano do que com a aprovação divina? O temor do homem silencia a verdade, mas o temor de Deus fortalece a obediência. Um coração maleável
e uma reverência santa são o que nos mantém despertos para a sua voz. O apóstolo João não poderia ter sido mais claro. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Amar o mundo é ancorar-se no que está passando. Riqueza, status, entretenimento e aplausos podem satisfazer por um momento, mas João nos lembra: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. Tiago 4,4 vai mais longe. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa não é uma linguagem branda, é uma linha divisória. O perigo não reside na rebelião aberta, mas na sedução sutil. O mundo lentamente amolece as convicções, normaliza o que antes nos entristecia e nos convence de que o compromisso é inofensivo. Com o tempo, o crente se mistura tão completamente que há pouca diferença entre a igreja e a cultura. Jesus advertiu em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a dois senhores. Eventualmente, a lealdade deve ser declarada. Isso se liga diretamente à sua repreensão à fé morna em Apocalipse 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A imagem é poderosa. A igreja em Laodiceia, rica e autossuficiente, era cercada por suprimentos de água que eram famosamente mornos, tépidos, desagradáveis e não refrescantes. Jesus usou essa mesma imagem para descrever uma fé que é pela metade. O cristianismo morno parece seguro, religião suficiente para acalmar a consciência, compromisso suficiente para permanecer confortável, mas é o lugar mais perigoso para se estar porque nos cega para nossa verdadeira necessidade. Jesus não chamou ninguém para um meio discipulado. Ele disse, em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso não é casual, isso é custoso. E, no entanto, mesmo em sua repreensão, há misericórdia. Apocalipse 3:19 e 20 nos lembra: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Cada advertência é um convite. Cada convicção é prova de que ele não desistiu de você. Então, aqui está a pergunta: você responderá ao seu chamado? Você abandonará o mundo, amará sem hipocrisia e sairá da vida morna para o fogo da verdadeira devoção? A escolha é urgente e é sua hoje.